paradoxo do navio de Teseu. Imagina que você tem uma embarcação de madeira. Aí, com o passar do tempo, você vai precisando fazer reformas nesse navio. Primeiro, você troca apenas um pedaço, uma peça dele. Aí, claro, depois dessa mudança pouco significativa, você olha para o navio e continua com a impressão de que esse ainda é o seu navio. Depois você troca mais uma peça, continua sendo o mesmo navio, troca mais outra peça, continua sendo o mesmo navio, ainda é o seu navio. Mas, com o passar dos anos, chega a um ponto em que toda a madeira original do navio foi substituída por uma madeira nova. Todas as peças que compõem o navio hoje não são suas peças originais, não existe mais nenhuma peça original. E daí vem a pergunta: ainda é o seu navio? Talvez aqui a nossa intuição queira nos dizer que não, já não é mais o mesmo navio. E a situação ainda fica pior quando a gente pensa o que pode acontecer paralelamente. Digamos que eu tenho o navio original e vou trocando as peças, mas eu não descarto as peças velhas. Eu vou recolhendo elas e vou reordenando elas, reconstruindo um novo navio a partir dessas peças. De maneira que quando todas as peças do navio original forem trocadas, substituídas, elas vão poder ser recolocadas e montar um novo navio. E aí a gente fica com essa nova pergunta: qual navio é o original? Qual navio é o seu navio? Se você for do Teseu, qual navio é o navio de Teseu? Esse é um paradoxo muito famoso e muito interessante. Ele é bem curioso porque, se você tem uma perspectiva um pouco mais próxima do navio, você é o dono do navio, você que está trocando as peças do navio, você troca peça por peça e você continua vendo o mesmo navio. Então, vai chegar lá, trocou toda a madeira, mas provavelmente você vai ter a intuição de que sim, é o navio, é o mesmo navio, ainda é o seu navio. Mas se você não acompanha tão de perto a história do navio, você pode ter a impressão de que é meio estranho falar que é o mesmo navio. Afinal, não tem mais nada do navio original ali. A madeira é totalmente diferente, o material é totalmente outro. Como que você fala que é o mesmo navio? E o interessante desse paradoxo, o problema de onde surge, o conceito da nossa racionalidade que faz com que surja esse paradoxo é o nosso conceito de identidade. A nossa maneira de dar identidade às coisas e às pessoas. Porque o que se aplica aqui para o navio de Teseu se aplica também a uma pessoa. Porque, por um lado, a gente ainda se identifica, a gente fala que quando eu era criança, mas quando nós éramos crianças e agora, quando depois de termos crescido, as nossas células já se trocaram tantas vezes que aí a gente poderia parar e se perguntar: será que ainda faz sentido a gente falar que é a mesma pessoa? Ou mesmo trabalhar com esse experimento mental de que eu vou pegar a minha consciência e copiar ela para um corpo artificial, para uma máquina, não sei, vou deixar minha consciência ali num outro corpo. Esse outro corpo ainda vai ser eu? Ou eu estou restrito à minha condição material? O que define a nossa identidade? O que define a identidade de uma coisa, de um objeto ou de uma pessoa? E é muito curioso que, dependendo da resposta que nós damos para esse conceito de identidade, a gente obtém uma solução diferente para o paradoxo do navio de Teseu. Por exemplo, se você fala que o que define um objeto é a matéria que o constitui, então basta uma alteração ali nessa matéria e pronto, já não é o mesmo objeto. Aí a solução do paradoxo do navio de Teseu é a seguinte: a partir do primeiro momento que você tirou a primeira peça ali e substituiu a primeira peça, já não era mais o seu navio. Por quê? Porque você definiu identidade como sendo a constituição material do navio. Agora você pode definir a identidade de um objeto como a história que se conta desse objeto. Então você tem um navio e esse navio vai tendo as suas peças trocadas. O navio não se resume à soma de suas peças, mas à história que se conta de todas essas peças que eram um conjunto e foram sendo trocadas uma a uma. Com essa definição de identidade, não faz sentido nenhum você olhar para esse navio e, depois de trocar todas as peças, dizer que não é mais o mesmo navio, porque a sua definição de navio é aquilo que começou com toda aquela madeira e que teve suas peças sendo trocadas. Essa história, toda essa narrativa é o que define o que é o seu navio. E se você estiver montando o segundo navio ali, se a sua definição é a partir do material, quando você juntar todas as peças do navio original e fizer um novo navio, esse novo navio, por ter toda a matéria do navio original, vai ser o navio original. Enquanto que sua concepção de identidade depende ali da narrativa, da história que se conta, esse navio que você está montando aqui com as peças do primeiro navio, não faz sentido você chamar ele de o seu navio original, porque a história que se conta não é sobre esse segundo navio, é sobre aquele primeiro. Esse paradoxo, assim como vários outros paradoxos, ele
ressalta essa coisa interessante de paradoxos no geral, que é a falha não está na realidade, a falha não está nos eventos, nos fenômenos que estão sendo observados. A falha está na nossa concepção, no nosso conhecimento, na nossa lógica, na forma como nós estamos articulando os nossos conceitos. E aqui no caso do navio de Teseu, o conceito que vai gerar esse problema, esse paradoxo, é o nosso conceito de identidade. Uma vez que a gente esclarece o que é uma identidade, qual que é o conceito de identidade que nós estamos trabalhando, a gente consegue encontrar facilmente uma resposta para o paradoxo do navio de Teseu.